Do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na UltV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, para 20 cidades da região. E pela próxima hora, todo mundo aí, hein, gente? Curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão do programa Gente que Fala. Faça perguntas. O WhatsApp está aberto, 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. Você conhece o nosso espaço aqui, sempre na parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Uma quinta-feira de real. Acabou o Ziriguidum, acabou a folia. Dizem que o ano começa após o carnaval, então vamos em frente. Que seja um feliz ano novo para todo mundo aqui. Vamos escalar o nosso time para essa análise e debate dos temas por aqui propostos hoje. Doutor Ricardo Prado com a gente, procurador de Justiça aposentado, vice-presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, aniversariante do dia. Doutor Ricardo Prado, parabéns, felicidades, curta muito o seu dia, a nova fase, a nova idade, ao lado de todo mundo, ao lado das pessoas queridas. Parabéns, um abraço nosso aqui da equipe do programa Gente que Fala. Obrigado, Mauro. É um prazer sempre muito grande poder estar aqui. Tanto que gostei muito de poder comemorar o meu aniversário aqui com os companheiros do programa, com os ouvintes, com os telespectadores. É um prazer sempre muito grande poder estar aqui e agradeço muito as felicitações. Obrigado pela presença, uma grande coincidência, feliz coincidência tê-lo aqui no dia do seu aniversário, doutor Ricardo. Vamos em frente aqui com a Kátia Brembati, jornalista, editora do Estadão, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, é professora da Universidade Positivo, no Paraná. Ela está em Curitiba para essa conversa com a gente. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Mauro? Todo mundo que acompanha aí esse pós-carnaval, né? Para algumas pessoas ainda o carnaval continua. Esse novo ano que você mencionou, Mauro, para algumas pessoas só na segunda-feira, né? Mas a gente já está aqui trabalhando. Afinal de contas, não é, Kátia? Ainda tem o pós-carnaval, os bloquinhos ainda vão sair no final de semana. Enfim, tem folia pela frente, né? Também com a gente o professor Gonzalo Vecina Neto, doutor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS e também da Anvisa. Doutor Gonzalo, um prazer muito bom tê-lo novamente com a gente aqui no Gente que Fala. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? É um prazer estar com você e com os membros aqui da nossa bancada. E eu temo dizer que carnaval neste país nunca acaba. O que não é ruim, é bom. E eu apresento também, não sei se ela já está na nossa conexão, mas eu já vou aqui já antecipar, doutora Cláudia Luna, advogada, diretora da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Doutora Cláudia, como está? Olá, Mauro. Olá a todas e todos que estão nos acompanhando, aos nossos queridos companheiros e companheiras de bancada. Uma honra e uma grande alegria poder retomar aqui o Gente que Fala nesse pós-carnaval, período em que o ano efetivamente começa no Brasil, não é? Doutora Cláudia, eu vou pedir aquela gentileza de sempre colocar o smartphone na posição horizontal. É possível? Ok. Para que a gente veja Pois mais não, para já. no padrão das demais. Enquanto isso, vamos então ao primeiro assunto dessa edição do Gente do MPD que Fala de hoje. Para dizer o seguinte: os dois presos condenados que fugiram ontem da penitenciária de segurança máxima de Mossoró saíram transferidos de presídio no Acre para o Rio Grande do Norte após a participação em rebelião que deixou 5 mortos. Esse episódio foi em julho do ano passado. A principal suspeita disso tudo, dessa fuga, é de que ou a principal suspeita é de que os fugitivos, né, que pertencem ao Comando Vermelho, teriam aberto um buraco no teto da cela para escapar do local. Bom, tudo isso ainda vai ser investigado para a gente entender se foi de fato
o que aconteceu. Bom, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou o afastamento da direção da penitenciária e já nomeou o policial penal federal Carlos Luiz Vieira Pires para o cargo interino da unidade que é destinada a abrigar os chefes do crime. Kátia, eu começo com você a respeito. Bom, notícias ainda nada, né, a respeito da eventual captura dos fugitivos, mas a pergunta que todo mundo faz, né, o que teria favorecido, quem teria favorecido, como eles teriam fugido do presídio, se por esse buraco no teto da cela, enfim, muita coisa a ser investigada, muita ponta solta aí para ser respondida, né? Pois é, Mauro. Eu cobri essa questão carcerária, né, essa questão prisional por muitos anos, né, trabalhei nessa área como jornalista por muitos anos, estive em muitos presídios, né. Aliás, é uma sugestão, uma recomendação que eu sempre dou, né, porque as pessoas falam muito sobre sistema prisional, muitas sem nunca terem colocado o pé lá dentro, né. Então, assim, é uma compreensão externa, né. Eu nunca fui presa efetivamente, obviamente não sei como é viver todos os dias dentro de um presídio, mas me aproximei como profissional, como jornalista, estando em vários presídios para fazer coberturas jornalísticas. E é muito claro para muitos, para quem acompanha esse setor, que o momento de transferência de presos é o momento mais perigoso, mais arriscado, realmente é o momento em que fugas acontecem, né? Porque existe uma mudança de rotina, existe uma série de fragilidades, né? Um contato com o meio externo. Então, essa questão, por exemplo, de transferência de presos é sempre um problema. Mas como você falou, há várias suspeitas aí de buracos e outras questões envolvendo o sistema prisional. Me parece que o ministro Lewandowski quis mostrar serviço aí nesse primeiro mês de mandato, né? Quis ter uma postura bastante assertiva nessa situação, né? E tomar medidas, digamos assim, enérgicas, né? É, Mandou destituir sem pensar muitas vezes, sem, né, ouvir aí outros poréns, digamos assim, né? Mas a verdade é que dois pontos precisam ser considerados. Na América Latina toda, a questão do crime organizado, das facções, tem aumentado de forma muito volumosa, né? A gente discutiu aqui mesmo no Gente que Fala, a gente discutiu a questão do Equador recentemente, né? Então, Sim. as questões colombianas, que já são de conhecimento público, tem muitas questões na Venezuela que muitas vezes não aparecem, mas também pensando em toda a fronteira ali com a Amazônia, né, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, são lugares em que o crime organizado está se estruturando de uma forma muito assertiva, assim, né? Então, tem gente que pensa só nos grandes conglomerados de narcotraficantes, não o que a gente tem visto. Vários relatórios estão mostrando são pequenas organizações locais com força agindo com essa questão do crime organizado, né? E o que isso tem em relação com essa fuga? Tem uma relação de que o Brasil precisa estar preparado para lidar com essa questão do crime organizado, de onde colocar essas pessoas, de como controlar essas pessoas, porque, como dizem nas reportagens, eles controlam o crime dentro e fora dos presídios, né? Ou seja, mesmo presos continuam agindo. Isso não poderia ser, né? Não deveria ser aceitável, né? Qual que é o motivo do cerceamento da liberdade ali, né? Para que ele não continuasse praticando crime. Se ele está dentro do presídio e continua praticando crimes, o motivo desse cerceamento de liberdade não está sendo amplamente, totalmente executado, né? E tem um monte de gente que pensa assim: então vamos construir mais presídio federal, né? Vamos resolver o problema construindo presídio federal. É completamente inviável, né? O presídio federal ele precisa realmente ser destinado para essas pessoas de maior periculosidade, né? Porque o custo por preso do presídio federal, que tem remuneração diferente para os agentes penais, né? Para os policiais penais, um custo de estrutura mesmo, com mais espaço, muito maior, que é impensável ter presídio federal para todos os crimes no Brasil, tá? Então, os presídios federais do Brasil são referência perto dos outros presídios, quando a gente compara outros presídios, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir para Manaus
que foi onde aconteceu aquela chacina, né, com decapitações, com vários casos de presos sendo executados dentro do sistema penal lá de Manaus. O sistema estadual ele não funciona tão bem quanto o sistema federal, mas o sistema federal ele tem que ser para esses casos de maior gravidade mesmo. Procurador Ricardo Prado, a gente fica se perguntando, né, a respeito da facilidade que existe dentro das cadeias para que o crime organizado controle tudo do lado de fora, e isso já coloca em xeque, né, o sistema. O fato de ter havido as duas fugas de um sistema tão seguro como o federal, feito para ser de segurança máxima, e só são 5 no Brasil, não coloca em xeque, de fato, também agora esse sistema federal, prisional? Com certeza, Mauro. Você tem um problema seríssimo, entendeu? Né? Você já tinha nos presídios estaduais, né? Você tem uma convivência do preso, muitas vezes, com os agentes de segurança. E isso acaba gerando uma situação complexa, entendeu? É, e você acaba tendo, você tem muito nos presídios estaduais, você tem muito problema de fuga, e boa parte delas, na verdade, sabe-se muito bem que elas são compradas, elas não são feitas, né, por quem realmente tá lá dentro, entendeu? Né? Elas contam com colaboração de gente de fora e muitas vezes com gente de dentro do próprio presídio, tá? Esse caso, inclusive, do Presídio Federal, aparentemente, é difícil você dizer que conseguiram sair de lá sem a ajuda de quem estava lá, entendeu? Né? Isso, você tinha mais de 200 agentes penitenciários para cuidar de 80 pessoas, 80 presos, entendeu? Né? Quer dizer, é um organismo com absoluta vigilância, entendeu? Né? Com um sistema sofisticado de controle, entendeu? Né? Não dá para sair assim, entendeu? Dizer que ninguém ajudou, que ninguém colaborou, que os caras saíram porque são, né, não saíram voando pela janela, entendeu? Né? Não são super-homens, é fora de cogitação. Então, não é por acaso, né, que o ministro já nomeou uma outra pessoa de fora para poder assumir o comando, para verificar o que foi que aconteceu e descobrir quem realmente colaborou e quem não, entendeu, né? É, é um problema seríssimo. O sistema prisional é um negócio que tem que ser restringido ao mínimo do mínimo do mínimo, entendeu? Né? Para você tentar manter algum controle. Você vê que mesmo assim, né, que são o caso dos presídios federais, né, são 5 no Brasil, né, com um volume de presos absolutamente pequeno, perto da proporção de presos que a gente tem no país. Né? O Estado de São Paulo responde por mais de uma centena de milhares de pessoas, na verdade, que estão presas, né? É, e você tem, periodicamente, você tem problemas, entendeu? Você tem fugas, entendeu? Eu já trabalhei um período fiscalizando o estabelecimento prisional, e as histórias que você tinha realmente era de preso que era colocado em latão de lixo, colocado para fora, entendeu, né? Do preso que saía pela porta da frente do presídio, entende? São coisas realmente assim absolutamente impensáveis. Então desafiam realmente o sistema, né? Você combater tráfico de drogas com presídio é uma discussão realmente que eu acho impensável, certo? A droga é muito rentável, enquanto isso der dinheiro, você vai ter gente para fazer isso. Então, eu acho que, na verdade, você tinha que trabalhar com o perdimento da droga, com a perda do dinheiro, entendeu? Né? Tentar investir muito mais em inteligência para recuperar esse dinheiro para o Estado, até para você poder usar na recuperação das pessoas que são viciadas em drogas, que são usuários de drogas, etc., entendeu? Do que você tentar combater isso prendendo pessoas, entendeu? Né?
Você prende um, no dia seguinte tem o outro, o vizinho está fazendo, no outro dia o irmão do cara que está fazendo, no outro dia a namorada do cara que está fazendo, né? Isso foi depoimento, inclusive, de um delegado que participava da repressão a homicídios, né? A tráfico de drogas, né? E ele dizia isso, falou, doutor, a gente chega lá e prende o cara, entendeu? No dia seguinte, o outro telefonema está aberto de novo, entendeu? Quer dizer, tá a namorada do cara. Depois está o irmão do cara, entendeu? Né? Na hora que você prende a família inteira, abre no vizinho. Ele fala, pô, é enxugar gelo, né? Então, quer dizer, precisa um outro sistema de combate ao tráfico de drogas que seja mais inteligente, seja mais eficiente. O sistema que a gente está usando é muito pouco eficiente. E agora você vê esse problema. No caso desses dois, inclusive, que fugiram, já não é só questão de drogas, eles estão envolvidos em homicídio e etc. e tal. Quer dizer, pessoas realmente que você teria que segurar, né? Você teria que resguardar, porque são pessoas violentas, são pessoas envolvidas em chacinas e etc. e tal. Então, pelo menos esses casos o Estado tinha que dar conta de controlar, entendeu, né? Então, o problema é sério, o governo precisa agir realmente com rigor, entendeu, né? E reassumir o controle, né? Não pode perder o controle dos presidentes federais, que aí realmente a situação vai ficar muito ruim. Doutora Cláudia Luna, sistema penitenciário federal, né, de segurança máxima, então a gente imagina que esse tipo de coisa não vai acontecer. É, o sistema acabou de completar, vai completar esse ano, né, 18 anos, nunca teve nenhum episódio desse tipo, enfim. O que isso tudo nos revela? Bom, isso nos revela que nós temos aí a ponta de um iceberg a ser discutido. Óbvio que o problema em pauta diz respeito aos presídios de segurança máxima na esfera federal, mas eu penso que este acontecimento nos deva levar a refletir sobre toda a sistemática carcerária, que é uma sistemática falha, é uma sistemática que ainda é constituída de um depósito de pessoas, que reúne pessoas que já são delinquentes, não é? Que estão à margem da lei, que transgrediram a lei, mas que entram naqueles lugares e que onde não há, depois do cumprimento da pena, nenhuma perspectiva de ressocialização. Então, nós somos reconhecidos mundialmente, como disse aí a nossa querida companheira de bancada, nós somos reconhecidos, a Kátia, como o país que mais constrói presídios em lugar de desenvolvermos políticas públicas outras, por exemplo, como de educação. Então, quando nós observamos esse sistema carcerário, nós observamos que existem problemas anteriores, ou um problema anterior, que é a falta ou a falha do Estado, que deixou de trabalhar ou de desenvolver políticas públicas outras articuladas para que antes dessa situação houvesse prevenção e o investimento em políticas públicas outras que pudesse, quando nós estivéssemos lá nessa outra ponta, que é a ponta da punição para restrição da liberdade, pensar em um sistema carcerário outro que não fosse esse que nós temos atualmente. Então, eu penso que esse problema que acontece agora é, na realidade, um grande desafio para o Ministério da Justiça, para o ministro Lewandowski, que também irá refletir em outros ministérios, como o da educação, das mulheres, até porque nós estamos observando o aumento cada vez maior de mulheres nesse sistema carcerário, enquanto mulheres em restrição de liberdade também. Então, é um problema de grande magnitude que não se restringe apenas à questão da justiça ou à questão carcerária. Ele traz reflexo em outras dimensões de políticas públicas também. Doutor Vecina, a falha no Estado brasileiro em educar, a falha do Estado brasileiro em manter pessoas de alta periculosidade, chefes aí do tráfico, homicidas, dificuldade em manter na cadeia e, quando consegue manter na cadeia, dificuldade de trazer de volta essas pessoas de forma ressocializada. Primeiro, eu quero deixar claro aqui a minha absoluta incompetência
de tratar desse assunto, né? Coisa mais próxima que eu visitei e conheço são os hospitais psiquiátricos da década de 70. Na década de 70, o regime de tratamento psiquiátrico era muito semelhante ao sistema penitenciário brasileiro atual, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que os que me antecederam já colocaram, nós estamos no caminho errado, estamos fazendo as coisas erradas, né? Quer dizer, é óbvio que nós temos lá o exemplo do Nayib Bukele, né? O presidente de São Salvador, reeleito agora, recentemente, que mostra que o caminho é esse: prender, 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 né? O Brasil é o terceiro país em população carcerária do mundo. E até agora não deu certo. Quer dizer, isso que já foi falado pelo restante da bancada. Primeiro, não se combate droga, que é o principal evento que leva as pessoas à cadeia deste jeito. Segundo, 56% da população brasileira é negra. A população carcerária, se diz negra, marrom, etc. 70, mais de 70% da população carcerária brasileira é negra. Isso indica alguma coisa errada, né? Então, eu acho que nós temos realmente que retomar, repensar o que fazer. Um outro problema é o seguinte: um presídio de segurança máxima, que você faz um buraco no teto e vai embora, não é de segurança máxima. Eu imagino que segurança máxima seja alguma coisa que você tenha vários obstáculos a derrubar, né? Quando só tem um obstáculo, nós temos um erro. Um presídio desse, com 208 vagas, com cento e poucos presos, é bico, deveria ser bico, controlar essa população. No entanto, as pessoas conseguiram fugir, como já foi também mencionado. Então, nós temos que realmente colocar a mão na cabeça e repensar a questão carcerária no Brasil de uma forma global. Vamos admitir que fosse fácil fazer um buraco no teto para fugir, né? Mas na hora que você sai dali da cela, você vai ter inúmeros lugares, né, para poder ser visto e conseguir escapar de lá. Realmente, o Brasil não é para amadores, essa é a frase, né? Vamos lá, próximo assunto. Gente do MPD que fala hoje é a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades lá da região. Gente, a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal a retirada da decisão que proíbe o contato entre o ex-presidente e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Os advogados alegam que o ex-presidente é o principal cabo eleitoral do partido para as eleições de 2024 e a proibição traz prejuízos ao processo eleitoral. Na semana passada, Bolsonaro e aliados foram alvo da operação da Polícia Federal que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022 e também para manter, claro, Bolsonaro na presidência da República. Procurador Ricardo Prado, em que situações essa medida de proibição de contato, né, entre investigados, ela é aplicada, ela é válida? Isso você tem sempre que há uma necessidade de você impedir a continuidade do evento, entendeu? Ou combinação das pessoas, entendeu? Antes de eventual depoimento, antes de serem interrogados, etc. Tá? Então, essa proibição de contato entre réus no mesmo processo, entre investigados no mesmo inquérito, ela é perfeitamente possível e comum na legislação brasileira, entendeu, né? Principalmente depois que você passou também a incluir algumas medidas no intuito de evitar a decretação de prisões preventivas, tá? Então, você abriu um leque de alternativas ao Poder Judiciário para que ele não precise ficar prendendo as pessoas à torto e à direito antes da decisão final do processo. Mas você substituiu isso, na verdade, por algumas medidas cautelares, né, no intuito de você tentar evitar alguns efeitos deletérios que você teria quando aquilo continuou a ocorrer, certo? Então, para você assegurar a investigação, você
tenta manter as pessoas separadas. O que me chama a atenção, na verdade, é a história do ex-presidente como cabo eleitoral do partido, entendeu, né? Com todo respeito, o ex-presidente está com os direitos políticos cassados e, portanto, ele não pode participar do processo eleitoral do país, certo? Eu acho que a questão, nesse aspecto, para mim, é muito clara, né? Kátia Brembati, a sua avaliação, essa possibilidade também da defesa, de cair essa decisão, né, de separação aí do contato entre o ex-presidente Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, possibilidade de cair é muito remota, né? Bom, não sei como vai ser que haverá a decisão no judiciário, mas eu vou dar uma opinião polêmica, tá? Eu acho que não tem motivo de manter essa restrição, né? Por dois motivos, assim. O professor Ricardo pontuou muito bem, né? A legislação é clara com relação às situações em que você veda esse contato, como substituição, muitas vezes e tal, mas eu já vi situações assim, em que se estava apurando um homicídio, por exemplo, com versões diferentes, e se impedia que as partes que estavam envolvidas, acusadas, conversassem, para que não, né, combinassem uma resposta e tal. No caso do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, com relação a essa operação, que remete a situações de mais de um ano atrás, me parece que não vai ter um efeito, né? E se tivesse, né, tipo, né, algo está sendo apurado, investigado nesse momento em que o contato do Bolsonaro com o Valdemar fosse prejudicial à investigação. A gente sabe que o Bolsonaro tem uma rede de pessoas ao seu entorno, né, os filhos e outras pessoas, né? E o Valdemar Costa Neto, idem, tem uma rede de pessoas. Então, assim, embora estivessem, entre aspas, proibidos os dois de conversar, essa rede continua se conversando. Então, eu sinceramente acho pouco efetiva essa proibição. Hum. Então, essa possibilidade remota que eu citei aqui como opinião, evidentemente, é porque essa questão, o ponto final é que você levantou, né? As comunicações são feitas não entre eles, mas entre os demais do grupo, né? Então, de qualquer maneira, como é que se fiscaliza também, né? Essa questão, como é que se tem certeza de que ambos não estão em contato, Bolsonaro e Costa Neto? Como é que se faz essa parte, né? Eu acho um esforço de apuração, né, vamos dizer que se coloque policiais para verificar se realmente eles estão tendo contato ou não. Eu acho que esses policiais seriam melhor aplicados em outras áreas da apuração que são mais demandantes nesse momento, assim, né? Eu falei que a minha opinião nesse caso era polêmica, né? Eu acho que talvez não seja revogada por uma questão mais simbólica, talvez, né? Do que representa esse corte de laços aí, né? Mas eu acho pouco prático, pouco efetivo essa situação. Sim. Doutora Cláudia Luna, essa decisão de corte de contato aí entre o ex-presidente Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, isso é eficaz? Isso funciona? Traz resultado? Bom, eu penso que é preciso atentar para todo o contexto em que essa situação está acontecendo e que, se de um lado há a preocupação para garantir a instrução criminal, toda essa investigação, há também o desejo e até a própria determinação legal de que não hajam nulidades no processo, causando esses impeditivos. Então, é uma situação complexa, sim, principalmente para os operadores da justiça que pretendem aí, nessa grande disputa de narrativa, preservar as provas, garantir que o processo ocorra com toda a lisura, mas, ao mesmo tempo, respeitando todos os caminhos e todos os princípios gerais do direito, em especial as garantias previstas no processo penal.
Entretanto, eu vou muito na linha do que doutor Ricardo e Kátia disseram. Até, até que ponto, em que medida você manter essa restrição vai fazer com que não haja uma comunicação entre as partes, mas utilizando-se de outros intermediários. Eu penso que essa restrição ela pode simbolicamente causar um impacto e um reflexo na dimensão de que, olha, a coisa realmente muito séria, não podem se comunicar. Agora, isso não impede que essa comunicação ou essas notícias venham de outras fontes, não é? Para que retroalimentem aí essas questões. Agora, realmente é uma situação muito complexa, onde não há, digamos assim, uma essencialidade nesse momento de um ex-presidente manter contato, ele que já está fora do jogo eleitoral, uma vez que há uma restrição, uma retirada dos seus direitos políticos, de se desejar que ele atue como cabo eleitoral no processo, reivindicando a sua comunicação com o presidente do partido, uma vez que ele não tem mais esse papel. Então, é algo realmente, no mínimo, digno de nota, estranho, e que precisa ser questionado. Mas, com certeza, o sistema, aí, os julgadores e todos os que estão aí, todos os atores e atrizes envolvidos, têm aí esse caminho em que vão percorrer, sempre dialogando aí com os preceitos e princípios legais para equacionar esse problema, cujo resultado talvez não seja o que agrade um lado ou outro, mas uma solução com certeza há de existir. Ainda para entender um pouco mais da eficácia desse tipo de medida, de medida, né, de separação e de proibição do contato entre partes que estão dentro de uma mesma investigação, sejam só investigados ou sejam já réus. Que outra medida cautelar poderia ser usada? Que é uma medida, nesse caso aí, para substituir uma prisão preventiva, por exemplo, o que separaria de fato as pessoas. Que outra medida cautelar poderia ser usada que tivesse eficácia? Eu Doutora Cláudia. penso que, bom, eu não sou essencialmente uma pessoa da esfera criminal, eu penso que o doutor Ricardo possa responder melhor essa pergunta, mas penso que medidas outras, como talvez essa proibição de comunicação ou os advogados conversando entre si, isso poderia sanar esses problemas. Ou seja, pode haver a ausência ou a restrição de comunicação entre as partes envolvidas nesse momento que encontram restrição, né, de se comunicar, mas não entre os seus advogados. Né? Então, existe todo um trâmite no processo penal que garante circunstâncias outras que podem equacionar esse problema no momento. Antes do doutor Vecina, doutor Ricardo Prado, mesmo o questionamento, né? Que outra medida cautelar poderia ser adotada em substituição a essa proibição de contato? É difícil, Mauro. Você poderia fazer a prisão domiciliar. Tá? Fora a prisão preventiva, você pode fazer a prisão domiciliar. Na verdade, o que você está fazendo? Você está, de uma certa forma, monitorando os dois. Tá? Então, a proibição de comunicação, na verdade, permite que o judiciário monitore os dois personagens, entendeu? Então, você monitora telecomunicações por telefone, você monitora o deslocamento da pessoa, entendeu? Tá? Você pode fazer a comunicação através de terceira pessoa? Pode, entendeu? Primeiro que você dificulta, é mais difícil. Segundo que se essa pessoa começar a circular para lá e para cá, entendeu? Ela acaba sendo identificada como fazendo triângulo. Certo? Para você usar 4 ou 5 pessoas, entendeu? Para fazer essa triangulação, a combinação fica mais difícil ainda, entendeu? Então você vai me dizer, a medida é ineficaz, entendeu? Não, ela dificulta, na verdade, a comunicação e ao mesmo tempo em que permite que o judiciário mantenha algum controle sobre os personagens em questão, entendeu? Então,
Você pode ter fórmulas de tentar burlar isso, de conseguir burlar isso? Sim, sem dúvida você tem, entendeu? Mas que você dificulta bastante essa comunicação, com certeza dificulta, e permite ao judiciário algum controle sobre a situação, entendeu? Doutor Então, Vecina, você poderia substituir, mas são medidas mais drásticas, entendeu? Que, na verdade, eles estão tentando evitar nesse momento. perfeito. Seu entendimento, doutor Vecina, sobre esse episódio, esse tema. É, na vida, nós temos muitas ações que são relativamente estruturadas, concatenadas. Esse mundo jurídico está cheio dessas coisas, né? Primeiro isso, depois aquilo, usa toga, não usa toga. Eu acho que isso faz parte do que eu chamaria de as preliminares, né? Estamos vivendo as preliminares. Estão jogando para a torcida? Eu também acho que estão. Essa história não pode falar, isso, aquilo. É um tipo de jogo para a torcida, mas faz parte das preliminares. Então, eu não secundarizo isso. Faz parte do jogo, temos que obedecer o jogo, etc. O que eu acho que é importante para quem viveu a ditadura de 64, para quem viveu a limitação de liberdade que nós tivemos nesse país durante 20 anos, para quem viveu a repressão da ditadura de 64, é que existam punições. Este ato não se consumou, mas ele ocorreu. Quem viu o Brasil no final do ano passado, houve real movimentação de tropas do exército no país inteiro sem nenhuma justificativa, né? Os kids pretos se movimentaram. 8 torres de alta tensão foram derrubadas, né? Nenhum comando vermelho, nenhum PCC derruba uma torre de alta tensão. É muito difícil. Quem derrubou as torres de alta tensão foi gente do exército ou militar. Alguém tem que pagar, ser punido por isso. Então, que estas preliminares não sejam a indicação de que nós vamos fazer o que nós já fizemos e erramos, uma anistia geral e restrita. Não pode haver. Não deu certo, mas chegou muito próximo de dar certo. E é inaceitável num país que acha que o melhor modelo é o modelo da democracia, onde existe um monte de bobagem que o povo faz, mas não existe coisa melhor para fazer, tem que haver punição. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Uma parada breve, intervalo, mensagem do nosso apoiador, um gole de água para cada um, a gente já volta. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. A gente que fala, tá de volta, é o Gente do MPD que fala, sempre às quintas-feiras por aqui. Nossa parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático, no ar pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Deputados do PL enviaram um ofício ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também ao prefeito paulistano, Ricardo Nunes, pedindo punição à escola de samba Vai Vai. Os parlamentares querem que a agremiação seja impedida de receber recursos públicos do Estado e da Prefeitura no próximo Carnaval, por entenderem que a Vai Vai retratou agentes de segurança como figuras demoníacas em uma de suas alegorias no desfile agora do último sábado. A Vai Vai disse que o seu enredo foi em homenagem à história do hip hop no Brasil e que não teve a intenção de promover qualquer tipo de ataque ou provocação a policiais e agentes de segurança pública. Doutora Cláudia, começo com a senhora a respeito desse tema. De um lado, a Vai Vai, né, dizendo o que pretendeu com o seu desfile, do outro, os parlamentares dizendo o que eles entenderam da mensagem transmitida pela escola de samba.
pergunta de sempre, o que que esse episódio nos revela e onde que a gente pode parar com essa situação, com esse imbróglio aí entre as partes? Bom, eu acho que o primeiro ponto é nós entendermos qual é o objetivo, qual é o histórico das escolas de samba. As escolas de samba, através das suas narrativas, que são os enredos, eles sempre, historicamente, fizeram uma crítica social. Não há, em momento algum, e isso não é agora a vai-vai, isso é desde que as escolas de samba existem, elas têm essa função de, através do seu enredo, que obviamente tem um contexto histórico, constroem na narrativa, uma vez que colocam ali na avenida alas, carros alegóricos, estão para, como se fosse uma ópera popular, contar uma história. Então, nesse momento, eu acho que existem duas coisas: entender qual é o papel das escolas de samba, que constroem com o carnaval no desfile uma ópera popular, onde realizam uma crítica social e, ao mesmo tempo, a garantia constitucional do direito de exercer a liberdade de expressão, que não pode ser cerceado, uma vez que há desagradar um setor ou outro. Eu acho que isso sempre aconteceu, não há o caso de se colocar ou de causar melindres numa instituição ou outra. Isso acontece, eu me lembro que certa vez a escola de samba Beija-Flor veio com Cristo naquele enredo em que falava das pessoas em situação de rua, e aí eu lembro que, salvo engano, a igreja criticou, se sentiu ofendida e pediu para que o Cristo não desfilasse. Então, o carro alegórico onde vinha a figura do Cristo foi aí tampada e não pôde desfilar. Então, sempre acontecerão essas polêmicas, mas é importante, diante de tudo isso, sempre ter o bom senso de entender o que é o carnaval, qual é o papel das escolas de samba e que a crítica popular ela faz parte, sim, desse contexto, de modo que eu não vejo aí, apesar da situação, qualquer tipo de melindre em relação à instituição. Apenas foi colocada a situação de maneira crítica dentro do enredo, mas não vejo por que toda essa grita nesse momento. Kátia, sua análise sobre essa polêmica. Bom, vamos lá, né? A arte, ela não é só contemplativa, não é só o belo, né? Há vertentes que estão aí para provocar tensão, provocar reflexão, né? Provocar desconforto, né? E quantos já foram, entre aspas, demonizados na avenida, né? Quantas áreas já foram demonizadas na avenida, né? Muitas, né? Eu vejo aí, usando um termo aí do mundo paralelo, o chamado jus esperneantes, né? Então, vamos lá. Colocam policiais como demonizados, a categoria vai e reclama. Isso é do jogo, né? Se colocassem jornalistas como demonizados na avenida, provavelmente a minha associação ia dizer: poxa, a gente está apanhando na rua, olha isso, não seria legal. A gente ia reclamar, mas reclamar é do jogo, né? Reclamar cada um está ali justamente para essa marcação de território, né? O que não dá para aceitar é esse discurso de não, porque ela colocou uma ala com policiais, ela não pode receber os recursos que recebia antes ou deve receber menos do que outras escolas. Aí sim a gente vê uma questão de uma censura, né? Porque daí é assim, tipo, você ousou fazer isso e agora você está sendo punida com redução de recursos. Claro, eu não vou aqui me meter na questão jurídica com tantas pessoas aqui da área jurídica que poderiam, né, ser mais assertivos com relação a isso. Uma coisa é uma escola de samba ir para a avenida com uma questão de calúnia, injúria, difamação, racismo, né, algo que efetivamente atinja alguém, né, e cause um prejuízo, né, um dano moral, né, algum tipo de problema real, né? Outra coisa é a manifestação artística. Acho que são coisas completamente diferentes e que precisam ser colocadas em locais diferentes. Procurador Ricardo Prado, seu entendimento.
Eu acho que faz parte da liberdade de expressão, Mauro, entendeu? Né? Entendo a reclamação das corporações, acho que eles podem fazer o seu discurso de defesa, né? Procurar mostrar o trabalho também que eles têm feito pela sociedade, certo? Mas toda corporação, na verdade, está sujeita a críticas, né? E para uma parte da periferia, o trabalho policial, às vezes, extrapola um pouco os limites, entendeu? Né? Então, eu acho que a crítica faz parte, sim, do sistema, entendeu? E acho que a Kátia colocou um ponto importante dessa discussão, né? Quer dizer, as partes podem debater, cada um pode apresentar a sua narrativa, a sua versão, etc. Está tudo certo, entendeu? Né? O que você não pode realmente é tentar usar o Estado para fazer punição de uma das partes por causa disso, entendeu? Porque você não gostou do discurso, tá? Então aí realmente você começa a querer censurar, na verdade, as escolas de samba, né? É lógico que todo discurso tem que ter algum limite, entendeu? Né? Quer dizer, nós precisamos realmente aprofundar esse debate para ver até onde realmente é permitido, né? A liberdade de expressão te permite, né, ofender um grupo, uma categoria, etc., uma pessoa, né? Quer dizer, se fosse uma pessoa individualizada, a gente sabe que isso realmente pode caracterizar um crime contra a honra, né? A partir do momento que você não identificou uma pessoa, entendeu, né? Você está fazendo uma crítica a uma corporação, um grupo e etc., né? Já é uma questão mais difusa, entendeu, né? Eu acho que faz parte um pouco de você permitir realmente que haja essa manifestação popular, entendeu? Né? Quer dizer, há um grupo de pessoas de periferia que está se sentindo, eventualmente, não estão sendo bem tratados pela corporação militar, entendeu? Né? Eu acho que a crítica é bem pontual, bem significativa, entendeu? Né? Cabe realmente repensar, às vezes, o próprio funcionamento do sistema. Eu acho que o debate é importante, entendeu, né? Agora, você realmente não vai poder ficar cerceando qualquer crítica aos órgãos ou às corporações do Estado, entendeu, né? Eu acho que a crítica existe, precisa, ela ocupa um papel importante dentro da sociedade, e não pode ser cerceada, não. Entendeu? Né? Agora, é óbvio que você precisa, talvez, avançar nessa discussão, entendeu? Né? O que não é permitido, entendeu? Né? Porque você tem algumas coisas que realmente, se você atingir pessoas e etc., você pode ter realmente um problema mais sério, entendeu? Mas não me parece que tenha sido esse o caso, entendeu? Né? Eu não vi o desfile também, eu tomei conhecimento pela imprensa, então também não posso, não dá para avaliar com mais profundidade, mas eu acho que, em princípio, não me parece que seja uma questão assim para levar a esse grau de punição, não, entendeu? Professor Vecina, aí a gente cai de novo naquela história, né, do que é liberdade de expressão, o conceito de liberdade de expressão. A liberdade de expressão vai sempre na direção daquilo que cada um acha que é conveniente, né? E aí, hoje, quem está pedindo a punição é o lado que, nos últimos anos, sempre falou que tinha, que se apoiava na liberdade de expressão para fazer os seus. Para fazer as suas, me fugiu a palavra aqui, fazer as suas ações, né? Para É. ficar mais barato. Eu pessoalmente acho o seguinte: a polícia é mal vista. A polícia reprime, e muitas vezes reprime sem nenhum cuidado, né? Estamos falando de câmara para filmar a ação policial. Os policiais não querem câmara. Por que eles não querem câmara? Porque eles querem fazer o que eles estão fazendo. Agora, a ação da polícia na Baixada Santista, num país civilizado, tem justificativa? Não tem. Qual é a relação do povo negro com a polícia? 70% dos presos são negros neste país. Qual é a relação, dos cultos de origem africana com a polícia? De repressão, de destruição dos locais de culto.
Como é que eles queriam ser representados numa escola de samba? Com banjinhos? Está errado, né? Não, não é por aí. Eu acho que estes deputados do PL deveriam pensar no que estão fazendo. Talvez a Vai-Vai mereça não ser financiada pelo Estado novamente, mas não por isso. Talvez seja porque ela recebeu, aparentemente, pelo que está na imprensa, 300 mil reais do PCC. Isto sim pode justificar uma ação destas. Agora, Sim. o tipo de expressão, jamais. Vamos seguir com mais um assunto, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Olha, no artigo publicado ontem no Estadão, o jornalista William Vac disse que, na leitura que Jair Bolsonaro faz hoje da realidade política, há um componente de cálculo a partir de fatos e menos esperanças de que eventuais milhões na Paulista, no dia 25, o livrem da cadeia. Para o William Vac, talvez o que Bolsonaro espere do chamado às ruas seja dar ao Congresso um tipo de impulso popular para seguir adiante na tramitação de medidas voltadas a cercar a atividade do Supremo Tribunal Federal, além, claro, de solidificar sua imagem de vida. Kátia, é, quando o William Vac fala do componente de cálculo a partir de fatos, né, ele está dizendo a respeito da força, né, de Bolsonaro, o que ele entende, né, dentro do Congresso Nacional como uma força para ir para cima, para enfrentar o Supremo Tribunal Federal, né? E qual que é o seu entendimento? A gente ainda não sabe, não é possível medir qual que vai ser o volume desse evento, né, que foi chamado. Já é uma novidade, digamos assim, ele realmente ser chamado pelo Bolsonaro, porque em várias outras situações ele foi chamado por pessoas próximas, convocados e tal, e várias vezes o Bolsonaro não assumiu o protagonismo, dizendo que ele estava convocando. Então a gente vai sentir a febre, medir a febre a partir dessa convocatória, que daí, neste caso específico, partiu dele mesmo, né, em pessoa, né? Então a gente vai medir isso. Mas a gente tem que analisar isso com bastante cautela. Se as ruas se encherem, significa que o Bolsonaro tem apoio popular? Veja, não necessariamente, porque o jogo hoje no Brasil é ser contra o outro, né? Então, hoje a gente vive um país dividido, né? Os números das pesquisas mostram, pesquisas de aprovação de governo, pesquisas de avaliação de como está a imagem de fulano e de ciclano mostram que o país está dividido. E esse país dividido não é tão eu defendo fulano, é eu sou contra o cicrano, né? Então, o que a gente vai ver na rua nesse dia 25 pode ser que seja um grande número de pessoas indo para a rua para dizer eu sou contra o Lula, por exemplo, né? Eu sou contra o PT, eu sou contra, sei lá, um monte de situações, né? Que não pode necessariamente ser interpretado como eu sou a favor de Bolsonaro, e vice-versa, né? Então, por exemplo, quando teve a manifestação de rua Ele Não, né? Ela foi uma manifestação que foi bastante volumosa, mas não teve o volume que algumas pessoas imaginavam, né? O que o Ele Não significava? Para quem foi para a rua, significava não quero Bolsonaro. Mas será que muitas pessoas que não queriam Bolsonaro não foram para a rua porque não estavam dispostos a dizer eu quero o menos pior, ou quero esse que é o que tem, sei lá, né? Esse é o reflexo de um país dividido, em que o que está em jogo é muito mais ser contra alguém do que ser a favor. Então, isso é um cuidado que precisa ter com a manifestação que foi chamada, que não necessariamente significa sou a favor de fulano, né? Agora, falando especificamente do Congresso, que foi o que você perguntou, né? O Arthur Lira, por exemplo, entrou muito claramente nessa discussão de restrição de poderes do STF, né? Na abertura do ano legislativo, ele falou que esse é um dos assuntos que vai priorizar a pauta esse ano. Quando o presidente da Câmara puxa isso, não se trata mais de só a bancada do PL, né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de realmente uma massa de congressistas sinalizando para o STF que pretendem tomar medidas. Como
Como isso vai desenrolar no decorrer do ano, a gente ainda não sabe. Kátia, quando o Bolsonaro convoca essa manifestação para o dia 25 e ele diz para as pessoas não levarem faixas, não levarem cartazes, não acusarem este ou aquele, o efeito disso não pode ser o contrário, ou seja, ele acabar reforçando para que as pessoas façam isso, depois ele pode dizer, não, mas eu falei para não usarem disso, então eu não posso ser acusado. Isso já foi usado várias vezes, né? Pessoas que chamaram manifestações dizendo faça uma manifestação pacífica e depois a manifestação não terminava pacífica, a pessoa dizia, não, mas eu pedi pacífica, né? Eu não consigo imaginar uma manifestação pró-Bolsonaro hoje que não tenha faixas acusando os ministros do STF, dizendo que tem que destituir o STF, intervenção militar, né? Eu acho que terá faixa sim. Algumas pessoas podem seguir essa recomendação, mas não será Então, na maioria. isso corrobora o que você falou, exatamente. As pessoas não vão a favor dele, vão contra alguém, né? Então, esse contra alguém tem que estar na faixa. Exatamente. O que elas querem manifestar assim, vamos pensar claramente, né? O que se quer com essa manifestação de rua? Quer se mostrar poder, quer se mostrar que se tem que não se está sozinho, né? Que não é uma questão isolada. Então, quando você vai para a rua, você vai para ser visto, para ser notado. E a forma de notar não é só andar numa rua com uma camiseta verde e amarela. Perguntas da nossa audiência, gente. É bem rapidinho, a gente tem 6 minutos aqui para as respostas, uma para cada um. Professor Gonzalo, Juliana Rocha no Instagram, até que ponto a alta nos casos de Covid pode ser preocupante, especialmente agora após o carnaval? A alta dos casos de Covid e dos casos de dengue são preocupantes, tanto dengue quanto Covid. Agora, sem surpresa, está crescendo o número de casos de dengue porque nós estamos criando mosquito em casa. E está crescendo o número de casos de Covid porque nós estamos aumentando o número de encontros. A transmissão da Covid se dá pela respiração, a transmissão da dengue se dá por picada de mosquito. Tem mosquito e tem encontros, sem surpresas. Se ficar mal, vá ao hospital. Use máscara no caso do Covid e se proteja com repelente, o que for, do caso da dengue. O Roberto Guacelli está no Facebook, procurador Ricardo Prado, ele pergunta o que podemos esperar do centenário em 15 de novembro de 2024 do glorioso Galo da Comarca. Não sei, viu? Gostaria que fosse um bom título, entendeu? Mas acho meio difícil. A situação não parece que o Galo não anda ainda das melhores, entendeu? Mas sempre a gente pode sonhar, né? Não pode A ques- desacreditar. é, Sim, a questão agora aqui para a doutora Cláudia Luna é do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Obrigado, Jaime, aqui pela participação. Ele quer saber, doutora Cláudia, qual é o número de mulheres de carreira jurídica afiliadas à ABM-CJ e se a senhora teria algum grau de parentesco com o cantor Roberto Luna. Provavelmente nós, pelo sobrenome, nós somos da mesma família, do mesmo tronco familiar. Bom, nós temos. Qual é a realidade hoje da BNCJ? Nós temos inúmeras mulheres de carreira jurídica, de diferentes carreiras jurídicas inscritas, sendo que a grande maioria, por óbvio, são advogadas. E um dado muito interessante é que a BNCJ ela está em âmbito nacional e também em todos os estados do Brasil e pelo trabalho relevante da BNCJ, a BNCJ, nesse mandato, ela preside a Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica. Então, nós temos um número considerável de mulheres de todas as carreiras, principalmente advogadas. Kátia, a pergunta aqui da Daniela Neves, ela está no YouTube. Julian Assange é um criminoso ou apenas alguém que revelou os crimes dos que o acusam? Bom, eu não sou juíza, não sou promotora e não julgo ninguém, né? O Julian Assange, ele é controverso por si só, né? Eu assisti um documentário bem interessante do New York Times, em que ele está dando uma entrevista para um jornalista do New York Times, e o jornalista pergunta para ele, você é jornalista ou ativista, né?
Ele acha que, no entendimento dele, é possível ser jornalista e ativista, mas que se ele precisar escolher uma das expressões, ele prefere ativista, né? Então, ele é uma pessoa que decidiu correr as consequências, sofrer as consequências daquilo que ele acreditava ser o correto a fazer, né? É o máximo que eu posso falar sobre ele, né? Eu já participei de vários debates sobre o WikiLeaks e outras consequências do trabalho do Julian Assange. Tem toda essa discussão de crimes sexuais que ele teria praticado, que é bem importante que se diga que a realidade da Suécia é muito diferente da realidade brasileira com relação a crimes sexuais, a legislação, no caso, né? Então, a gente tem que ter diferenciações aí, mas ele é um ativista, né? Ele decidiu fazer o que fez, acreditando que era o certo a fazer. Pessoal, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira por aqui, sempre o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Aqui os agradecimentos, em nome de toda a nossa equipe, aos participantes de hoje, doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, vice-presidente do movimento do Ministério Público Democrático, aniversariante de hoje, mais uma vez, parabéns, doutor Ricardo. Kátia Brembati, jornalista, editora do Estadão, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, professora da Universidade Positivo, em Curitiba. A advogada doutora Cláudia Luna, diretora da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, e o professor doutor Gonçalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS e também da Anvisa. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABECOM. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você do outro lado, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para quem vai continuar com a gente aqui na 365, chegando o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, muita informação bacana nesse início de tarde para te entreter aqui na 365. Bom programa, Lucas, um abraço a todo mundo e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.